Paz de Deus, meus irmãos. Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje é feriadinho, quinta-feira. Estamos aqui tomando um chimarrãozinho, né, bem de boas, desfrutando, né, desse feriado. E fazia tempo, né, que eu não fazia um videozinho aqui no canal, né? E daí eu tava, né, meditando aqui numa passagem aqui da Bíblia que eu tava meditando, né? E senti de compartilhar, com vocês aí este pensamento também, né? Este pensamento também. Né? E é uma passagem muito conhecida, né? Muito conhecida mesmo, né? Você aí que, né, que como eu desde pequeno, né, junto com a mãe lá frequentava a igreja e tudo mais, você conhece, você já ouviu falar também, né? Você já ouviu falar, provavelmente, com certeza, né? E se você vai e frequenta a igreja, com certeza você já ouviu algum sermão, né, sobre essa passagem bíblica, certo? Mas eu aqui, né, sem muitas delongas, né, mas eu aqui eu quero focar em né, em um versículo. Aqui eu quero destacar aqui um versículo sobre esta mensagem, certo? Em um versículo, tá? Perfeito? Né? E é uma passagem, né, muito pregada, né, né, nas igrejas, diversos pregadores já pregaram, né, que é a passagem que diz que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eliseu aumenta o azeite da viúva, certo? E essa passagem aqui, ó, vou dar referência para vocês, né, que está em 2 Reis, capítulo 4, mas nós vamos focar no verso 4, perfeito? O verso 4 que nós vamos focar aqui nesse vídeo aqui, certo? Deixar a referência mais uma vez aí para você anotar. 2 Reis 4, no verso 4. Pegou aí? Certo? Então, né, o que acontece nesse versículo, aqui nesse momento? O que está acontecendo aqui nesse versículo? Eu não vou entrar aqui nos detalhes aqui, mas é interessante que você vá lá e leia, estude, medite essa passagem, certo? Mas eu quero focar no versículo 4, certo? Que diz assim, ó, então entra, olha só, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos. Perfeito? Conseguiu pegar? Oh, vou ler de novo aqui. Ó. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Certo? Eu acho muito interessante essa passagem. Eu acho muito interessante essa passagem. Certo? Muito interessante. Porque essa passagem, ela ensina algo para nós. Ela ensina algo para nós, assim, ó, que edifica a nossa vida, certo? E ela nos ensina o trabalhar de Deus na nossa vida. O trabalhar de Deus, certo? Primeira coisa,
certo? Se você está em uma dificuldade, como era o caso da viúva, ela estava numa dificuldade ali, certo? Né? Os credores estavam batendo na porta, queriam levar seus filhos para serem escravos, certo? Devido à dívida, certo? Perfeito? Então, o que acontece? Primeiro ponto, aquela mulher, ela tem um contato com quem pode trazer algo a resolver a situação, certo? É o primeiro ponto. Ela tem uma conversa com quem pode, né, trazer algo que pode resolver a situação. Primeiro ponto. Ela tem um contato com alguém. Que nesse caso aqui, esse alguém foi Eliseu, profeta. Perfeito? Certo. O interessante, segundo ponto que a gente pode observar aqui, o profeta ele dá uma orientação para ela. Uma orientação de, se você ler aqui, você vai entender os detalhes. Né? Ele dá uma orientação de, ele pergunta o que ela tem em casa, ela pergunta o que ela tem. Certo? O que ela tem? Milagre iria acontecer igual. Mas o profeta pergunta o que tu tem em casa? O que tu tem? Certo? O que tu tem? Agora entra aqui, ó, a pergunta que eu vou te fazer. O que tu tem? O que tu tem para que Deus possa, através disso que tu tem, realizar o milagre? O que é que tu tem? O que é que tu tem para que, através disso, Deus possa realizar o milagre? Por quê? Porque Deus quer a tua participação no milagre. Deus quer a tua participação. Então, o que é que tu tem para que Deus, através disso, ele possa agir e acontecer um milagre? Perfeito? Outro ponto. Muito interessante. O profeta, então, pega e diz para ela, olha, no caso ela tinha o azeite e, né, o profeta diz, olha, tem o azeite, né, então vai em todos os vizinhos, pega, né, pede emprestado, né, vasilhas vazias, certo? Vasilhas vazias. Vasilhas vazias, né? E esse azeite, né, seria derramado, tudo mais. Só que tem um detalhe. Primeiro ele diz assim, ó, então pegou as vasilhas lá, prestadas aos seus vizinhos, as vasilhas vazias, vasilha vazia, certo? Pegou? Agora então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Perfeito? Esse ponto é interessante porque a gente está vendo numa era, né? Nós estamos em 2026, onde tudo é status. Eu estou falando de status de rede social, tá? Onde tudo é postado, cada dedo, né? Meu querido, tem coisa, certo? Nem tudo tem que ser postado. Nem tudo precisa ir para a rede social. Nem tudo precisa ser, certo? Compartilhado em palavras, né? Com outras pessoas. Nem tudo. Certo? Nem tudo. Porque o profeta diz, olha, então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos. Então, fecha a porta. O milagre vai acontecer, mas fecha a porta. É sobre ti e sobre teus filhos. Certo?
Ela pediu vasilha emprestada, pediu, mas não precisa contar o detalhe do que vai acontecer, certo? Não precisa contar o detalhe do que vai acontecer. A porta, ela fechou a porta sobre ela e sobre os filhos dela, e o milagre começou a acontecer. O sobrenatural de Deus começou a acontecer, o azeite sendo ali multiplicado. E enchia as vasilhas, enchia a vasilha, enchia a vasilha, enchia a vasilha, enchia a vasilha. O azeite naquela época era, certo, um produto de valor, certo? De valor. O azeite era produto de valor, né? Encheu todas as vasilhas, encheu toda. Agora vamos entender aqui o segundo ponto. O segundo ponto aqui, extraindo aqui dessa palavra aqui, já foi o segundo ponto, né? Outro ponto, né? Melhor dizendo, outro ponto, né? Eu já havia falado sobre os segundos pontos. Então vamos extrair outro tópico aqui nessa mensagem. Multiplicou lá o azeite. Aconteceu o milagre da multiplicação. Ela chega para o profeta, olha, acabou as vasilhas, certo? O profeta diz, olha, agora vai e vende. Vendeu, gerou recurso, vai e vende. E paga as tuas dívidas. E viver do resto. Interessante, né? Interessante. Porque ela foi justamente procurar o profeta por causa dos seus credores que estavam querendo levar seus filhos para serem escravos. O milagre acontecido, certo? Milagre acontecido. Então o profeta diz, vai e vende o azeite e paga tuas dívidas. Primeira coisa, paga tuas dívidas. É a primeira coisa, paga tuas dívidas. E vive do restante, certo? E vivei. Não é sobreviver. Quando diz vivei, quer dizer que houve uma abastança sobre a vida daquela família. Houve uma abastança sobre a vida daquela família. Então é interessante. Então, resumindo, a gente entende que milagres de Deus acontecem no silêncio. Tem até um louvor que diz ali que quando Deus fica em silêncio é que está trabalhando. Milagres de Deus acontecem no silêncio. No silêncio. Você planta uma sementinha na terra ali, certo? Plantou ela. Você plantou ela. Você não está vendo o que está acontecendo, mas ela está ali, ó. E ela vai germinar, certo? Ela vai germinar, quando vê ela começa a brotar e crescer. E assim é o trabalhar de Deus, certo? Então, aprenda a fechar a porta, certo? Tem coisas de Deus que é para você e para tua família, perfeito?